Bom, galerinha, vamos lá para o exemplo 2. O exemplo 2 ele diz o seguinte, ó. Dois lados de um triângulo medem 20 e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Professor, não seria melhor desenhar o triângulo? Não necessariamente, até vou aqui fazer um esboço, mas veja bem, você tem um ângulo de 120 graus, que é um ângulo maior que 90. Você sabe que um ângulo mede 20, um lado mede 20 e o outro mede 12. São os lados adjacentes do ângulo. Você quer saber o lado oposto a esse ângulo. Tá? Ou seja, o que você tem? O lado oposto a esse ângulo é igual ao quadrado de um lado, mais o quadrado de outro, menos duas vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno. Na verdade, como o ângulo é de 120, você vai ter que achar o suplementar dele. Apenas isso, tá? Mas se você quisesse fazer um esboço do triângulo, tá? Você poderia fazer, né? Não é o que vai pegar nesse exercício, tá? Mas você poderia, de repente, fazer, ó. Você vai ter aqui um triângulo, você vai ter um ângulo de 120 graus, tá? Então você sabe que aqui vale 120. Você sabe que um lado vale 20, outro lado vale 12, pode ser qualquer um deles. E você quer saber quanto? A medida desse outro lado, tá? Então, mas isso não é efetivamente necessário. Por quê? Ele já deu que tem um ângulo de 120, um lado vale 20, outro lado vale 12. Você tem um ângulo e os dois lados adjacentes. Lei do cosseno. Você vai saber o lado oposto, né? Vamos chamar o A de 20, o B de 12, né? Tanto faz a ordem aqui, tá? Eu sei que um ângulo, vamos chamar aqui de um ângulo gama, 120 graus, e o lado oposto a esse ângulo é o lado C. Quero achar o lado C. Poderia usar outras vezes. Eu poderia usar aqui como B, C e aqui como A. Tanto faz, tá? As letras é o que menos importa. O que importa é que eu vou ter o quadrado do lado oposto ao ângulo, que é justamente quem eu quero achar, né? O quadrado do lado oposto ao ângulo, que é quem eu quero achar aqui, é igual, né? Aí a soma dos quadrados dos outros dois lados, aí eu sigo a formulinha, tá legal? Só que tem o seguinte, eu tenho um ângulo de 120 graus e eu vou ter que trabalhar o cosseno de 120, então eu vou trabalhar o cosseno do suplementar. O cosseno do ângulo de 120, lembre que o cosseno é sempre o oposto, é o oposto do cosseno do suplementar. 180 menos 120 é 60, então é o oposto do cosseno de 60 graus. Sabendo-se que o cosseno de 60 graus é meio, então vai ser menos meio. E aí eu vou calcular, né? Ó, o lado oposto ao lado do ângulo, que é quem eu quero achar, chamei de C, C ao quadrado, né? Ó, o lado oposto é quem eu quero achar, chamei de C, C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes, os lados que formam o ângulo, o exercício já falava, ó, forma entre si um ângulo, quadrado de 20 mais o quadrado de 12, menos duas vezes esses lados, vezes, né, o cosseno do 120, que é o oposto do cosseno de 60, que vai dar vezes menos meio. E aí o que eu tenho aqui? O quadrado de 20 é 400, 20 vezes 20, 12 vezes 12 é 144, 2 vezes 20 vezes 12 dá 480, vezes menos meio. 400 mais 144, menos com menos dá mais, ó. Tem aqui uma multiplicação. Cuidado, na multiplicação sinais iguais dá positivo. E por que eu já coloquei 240 aqui? Porque eu simplifiquei, né? Eu simplifiquei 480 dividido por 12, que dá 240, né? A hora que eu simplifiquei 480 com 12, deu 240. Somando esses três, vai dar 784. Esse quadrado, a operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada, assim como a operação inversa da potência de 3 é a raiz cúbica e assim por diante. E a raiz quadrada de 784 é 28. Como as unidades de medidas aqui foram dadas eram centímetros, então eu sei que o lado C proposto é 20 centímetros. Repare que eu usei a lei dos cossenos porque eu tinha um ângulo e eu tinha os lados adjacentes a ele, né? Então eu vou calcular o outro lado ali, tá bom? Tudo bem, galerinha? Vejam que não é difícil, tá? Vamos começar a trabalhar? Vamos fazer exercícios? Vamos lá, carrega o próximo. No próximo a gente vai dar o exercício 1. Vamos lá, carrega o próximo. É nóis. Vamos lá.